Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. Agora vamos falar sobre trabalho depois dos 50. Comigo no estúdio está o professor Nelson Canabarro, professor da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Ponta Grossa, e também consultor empresarial. Professor, por que está tão difícil arrumar emprego após os 50 anos de idade? Bom, nós estamos passando no planeta como um todo uma revolução tecnológica já faz alguns anos. A grande onda ainda não chegou no Brasil, ela está chegando. Em países como Estados Unidos, a Europa Ocidental, Japão, essa revolução já está no auge dela. E isso provoca um novo tipo de trabalho, um novo tipo de relação de trabalho, um novo tipo de mercado de trabalho que acaba excluindo as pessoas mais antigas que não conseguiram penetrar nesse mundo, como você falou. Então, a relação com a tecnologia hoje em dia é diferente da relação que eu e você temos, que é de usuário, que é a pessoa que usa as redes sociais, usa as mídias, usa alguns softwares como usuário dele. Nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. Agora, a juventude que vem aí, a geração X, Y e Z, que estão entrando no mercado de trabalho, esses jovens, eles têm isso no DNA deles. Então a conversa com a tecnologia, a interação, a relação do jovem com a tecnologia é outra, é completamente diferente do nosso mundo. Até mesmo a discussão que a gente tem na minha casa, nós temos com os filhos, né, que eles querem celular, querem assistir televisão, querem ficar vendo vídeo. Essa relação nossa já é um conflito de gerações. Porque nós queremos que eles vão brincar na rua e fazer interatividade, e eles não, eles querem estar no mundo da tecnologia desde pequenininhos. Então, essa diferença é um dos pontos críticos. E principalmente no setor industrial, que é onde você tem, se olhar a taxa de permanência de pessoas com mais idade, ou eles estão no topo da cadeia, que é na parte de gestão, ou da linha de produção tem pouquíssimas pessoas de mais idade. No setor industrial, o investimento em tecnologia e a evolução tecnológica, o próprio tema hoje mais abordado é a indústria 4.0, é um processo de uso de tecnologia para tudo que faz lá dentro. Então, é mais fácil colocar um trabalhador que tenha essa convivência, essa relação fácil com a tecnologia, que não tenha medo da tecnologia, né, do que colocar uma pessoa que vai passar por um processo de adaptação. Então, isso é um dos fatores, um fator importante. E a outra questão é a seguinte, é a atualização da cabeça da pessoa. Porque não é porque eu tenho 50 anos ou mais que eu preciso ter uma relação difícil com a tecnologia. Você mesmo deve ter bons exemplos de pessoas acima de 50 anos que convivem tranquilamente com tecnologia, que desenvolvem, criam, inovam, mas que estão no mesmo arcabouço. Então ele é colocado na mesma bacia das almas da grande maioria da população que tem esse medo. Eu tive uma conversa essa semana com uma pessoa, um amigo meu, e ele estava falando que ele tem dificuldade com tecnologia e as dificuldades elementares, ainda aquele medo, por exemplo, de apertar uma tecla no teclado do computador e apagar tudo. Então isso é um medo assim que nós tínhamos quando começou a informática. Isso não existe mais, mas a pessoa ainda tem esse atraso. Então, uma pessoa como essa teria muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho, se ela não tivesse já a sua profissão e exercendo há mais tempo. Então, a atualização, ela é muito importante, ela é fundamental e ela tem que servir, na verdade, como um plano de carreira da pessoa, para que ela continue sendo interessante, útil e empregável, porque senão ela vai ficar dentro da bacia das almas daqueles que se tornaram obsoletos para a nova realidade. E volto a frisar, nós no Brasil ainda não chegamos no topo da onda dessa revolução tecnológica. Nós ainda estamos sentindo alguns efeitos dela. Mas quando ela chegar, e ela vai chegar, porque não tem como não chegar, o efeito vai ser ainda mais drástico em relação não só à faixa etária, mas sim às pessoas que têm alguma dificuldade de uso ou de relação, de interação com tecnologia. A tendência na indústria é todo o trabalho operacional, mão de obra braçal, ser extinta. A tendência é essa, com a implantação de tecnologia. Se você olhar qualquer empresa que tem robô, que fala, tem um robô trabalhando, você vai na linha de montagem da Volkswagen. O robô que tem lá, ele tira a mão de obra de um soldador, por exemplo. A gente às vezes fala, né, em robô, a pessoa pensa num humanoide caminhando, fazendo serviços domésticos. Não é. O robô vai fazer trabalho repetitivo. Você vai na Tetra Pak, o que o robô faz? O robô faz empilhamento de bobina.
que é o trabalho braçal, é um trabalho que alguém fazia. Você vai numa indústria papeleira, por exemplo, o corte de árvores na floresta, que era feito por pessoas, hoje em dia tem uma garra num trator que faz todo o trabalho em questões de segundos, sem acidente de trabalho, sem falha, sem erro de medida, e substituiu. Eu lembro que muitos anos atrás eu fui numa reunião em Jaguaraíva, onde estava sendo apresentada a aquisição do primeiro robô, primeira máquina, né, que ia fazer o corte de árvores, e orgulhosamente a pessoa falou assim: essa máquina vai fazer o trabalho de 100 lenhadores. Um ia poder ser aproveitado para operar o trator se estivesse preparado, atualizado para isso. E eu perguntei, e os outros 99 vão para onde? Então esses 99 entram na obsolescência. É uma mão de obra que pode ser substituída por uma máquina, que é repetição, 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 e foi substituído. E esse trabalhador, se ele não tinha uma qualificação, ele deixa de ser empregável, ou seja, ele perde o lugar no mercado e vai ficar na fila do desemprego, vai entrar naquela lista das pessoas que estão desalentadas, que agora estão falando muito esse termo, né? Pessoas desalentadas que já desistiram de procurar o trabalho, porque aquilo que ele tem para oferecer para o mercado não é mais útil para o mercado, então ele não consegue trabalho. Como transformar um desalentado em uma pessoa que tenha ânimo novamente? Vou tentar mudar a pergunta um pouquinho. Como fazer com que essas pessoas que estão afastadas do mercado de trabalho, principalmente com mais de 50, voltem ao mercado de trabalho? O senhor acabou de falar, mudar a cabeça. É preciso ter uma atitude diferente para voltar a aprender, seria isso? Isso. Na verdade, ter a coragem de sair da inércia. Porque se eu estou desalentado, eu estou inerte, né? Então, inerte, não faço mais nada. O primeiro passo é uma reconstrução interna, psicológica, autoconhecimento e autogestão, para mudar a realidade que eu me encontro. Eu não vou arranjar um trabalho só porque eu pensei, amanhã eu vou arranjar um trabalho. Não, primeiro eu tenho que ter coragem de ter mais ferramentas para oferecer para o mercado. Por que o mercado não quer o meu trabalho? Talvez o que eu esteja oferecendo não seja mais útil. Mas o que é útil para o mercado? Então eu tenho que buscar essas outras ferramentas para eu conseguir ser empregável. Nenhuma empresa contrata um funcionário por caridade, ela contrata um funcionário porque ela precisa dele. E um contrato de trabalho é um contrato comercial, onde tem um cliente e um fornecedor. O cliente é a empresa que paga o salário e o fornecedor é o funcionário que entrega o serviço, entrega o trabalho. E se eu não tenho ferramentas adequadas para entregar o trabalho do jeito que é necessário, na velocidade que precisa, no tempo que precisa, eu não vou mais ser empregável. Essa é a lógica, bastante simples. A partir do momento que eu entro num programa de autodesenvolvimento e começo a pensar em como me tornar mais empregável, eu vou buscar alternativas para oferecer para o mercado. Isso olhando para a questão da carteira de trabalho, né? Eu quero um emprego com carteira assinada. Mas existem outras alternativas, e como eu falei no início, né, da entrevista, é você fazer um plano de carreira. Isso vale para todos, não só para quem está acima dos 50, já é um pouco tarde para começar. Um pouco, mas não é tarde, definitivamente, não dá mais para fazer. Mas para os jovens que estão entrando no mercado agora, o plano de carreira não é só olhar para aquilo que eu sei fazer. Por exemplo, você é jornalista, eu sou professor. Daí eu vejo um plano de carreira só como jornalista ou só como professor. Se der alguma mudança na realidade, que eu acho que a própria imprensa está passando por um processo de mudança, em função de mídia, a gente vê no resultado das eleições que as mídias sociais, a internet, foi muito mais poderosa do que a imprensa e os canais abertos de comunicação. Então há uma revolução acontecendo também na questão do jornalismo. Qual é o plano B? Qual é o plano de carreira usando o conhecimento que você tem, a formação que você tem, para quando você chegar num momento de inflexão da tua carreira, ou pessoal ou de mercado, você ter essa alternativa. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um plano de carreira. Eu sou professor, devo me aposentar se tudo correr bem dentro de 6 anos. E o que eu vou fazer depois? Então eu tenho um plano de carreira. Há 15 anos atrás eu comecei a trabalhar na área da qualidade paralelamente à minha formação, à minha profissão. E vou construindo um portfólio com o meu plano de aposentadoria. Se eu estiver vivo lá e eu vou continuar necessitando de trabalho, então eu tenho uma alternativa de mercado que não seja a educação, que é trabalhar na área da qualidade, ou como consultor, ou como auditor. Mas eu pensei nisso há tempos atrás, quando eu comecei a ver a realidade de 2 amigos meus. Um já falecido, era um diretor de uma cooperativa na área financeira, não se atualizou, não fez nem graduação, num tempo em que essas coisas não eram importantes, né? E perdeu o trabalho com 45 anos e nunca mais achou trabalho. Nunca mais.
Foi fazer outra coisa da vida, hoje ele é falecido. E tem um outro amigo que era vendedor de grandes empresas na área de caminhões, não da DAF, de Ponta Grossa e de outras. Perdeu o trabalho também, estava com 46 anos, agora ele foi morar em Portugal e é motorista de Uber em Portugal. Ou seja, não tinha alternativas da formação dele, na profissão dele. Ele até tentou, depois que ele percebeu que não ia voltar para o mercado, ele foi fazer curso de panificação, que ele gostava muito, produzia uns pães muito bons, mas não tinha a pegada de empreendedor. Para ele conseguir transformar aquilo que ele sabia e gostava de fazer num negócio. Então essa realidade, eu comecei a ver isso e comecei a pensar, tá, e o que vai acontecer comigo quando eu chegar nessa faixa de idade? Eu não posso esperar chegar lá para eu pensar numa alternativa. Então eu tenho construído lentamente, né? Como eu pensei há muito tempo atrás, eu posso fazer devagar. Esse plano B, que é o que eu vou fazer depois da minha aposentadoria. E eu digo a mesma coisa para você, qual é o teu plano B? Se a gente não tem um plano B, há uma chance muito grande de terminar o teu tempo de mercado e você ficar sem trabalho, sem ter o que fazer. E a gente vê hoje algumas ações boas, né, que vão mais para caridade do que para desenvolvimento pessoal, que é empregar pessoas com mais idade para fazer serviço simples, assim, atividades que estagiário pode fazer, que primeiro emprego pode fazer, aprendiz pode fazer, e está colocando uma pessoa assim, às vezes que tem uma experiência gigantesca, um conhecimento razoável de negócios e fazendo esse tipo de atividade e sendo subutilizado, uma mão de obra subutilizada. Mas o que eu digo é assim, né, como conselho, né, de consultor e de professor, para os jovens, fazer um plano de carreira. E não só olhando para a sua profissão, e sim para a questão de mercado. Qual é a tendência? O mundo está mudando, a tecnologia está chegando. Eu estava falando para uns alunos meus que a questão da tecnologia vai, nos próximos 10 anos, extinguir 15 milhões de empregos. E vai gerar outros 50 milhões. Só que os 15 milhões que vão perder o emprego não vão entrar nos 50 milhões, porque é um outro tipo de profissional. É trocar o homem rústico pelo homem complexo. É a pessoa que faz o trabalho manual, o trabalho repetitivo, por aquele que vai fazer o trabalho de gestão, de pensamento, de criação e de inovação. Se esses que estão aqui, na operação de máquina, por exemplo, não estiverem preparados para essa revolução, eles vão ser excluídos do mercado e vão ser outros que vão entrar na questão do desalento. E para resolver o desalento, primeiro é dentro, não é fora. Não tem uma pessoa que venha de fora e consiga mudar. Muda pelas palavras, mas é dentro, é coragem, é autogestão, autoconhecimento e tomar posse do que tem. E depois, a partir do que tem, conseguir as ferramentas adicionais para poder ter alternativas de mercado. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Eu peço que o senhor fique com a gente mais um pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Lente Aberta e agora nós vamos falar sobre empreendedorismo. Comigo no estúdio continua o professor Nelson Canabarro, que é consultor de empresas e professor da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Ponta Grossa. Professor, nós falamos no bloco anterior sobre trabalho para quem tem mais de 50 anos de idade. E o senhor terminou o bloco dizendo que essa é uma mudança interna, ou seja, quem não está adaptado ao mercado precisa ter a coragem necessária para sair da inércia, quem está desalentado, a coragem interna necessária para buscar a qualificação, se adaptar e voltar então ao mercado com aquilo que o mercado deseja. Porque infelizmente é assim que funciona. Essa não deixa de ser uma atitude empreendedora. E eu gostaria de falar sobre empreendedorismo nesse bloco. O seu conhecimento nós podemos aproveitar em outros programas, nós já fizemos em outras emissoras programas inteiros falando sobre determinados temas, mas acompanhando as mudanças dos dias de hoje, não é todo mundo que tem paciência para ver 48, 50, 55 minutos de programa. Então 10, 12 minutos acabam sendo mais viáveis. Sim. Professor, vamos começar pelo conceito, o que é empreendedorismo e como eu me torno um empreendedor? Bom, existem vários conceitos, eu tenho um que eu uso. Eu sou autor de uma coleção de livros, de 9 livros de empreendedorismo, de uma editora de Curitiba que usa na sua rede de ensino. O conceito que eu uso, que empreendedor é aquele que faz. É um conceito bem curto, tem os conceitos da academia, mas porque os conceitos originários do empreendedorismo levam para a ideia que o empreendedor é uma pessoa que tem uma empresa. E de fato não é. Empreendedor é aquele que faz. Que faz o quê? Faz o que precisa ser feito.
Por exemplo, um exemplo bem simples, uma comissão de formatura. Ficam 5 anos juntos, aí precisa achar lá um grupo de estudantes que tenha coragem de comprar essa briga. Porque senão vão chegar no dia, na hora de fazer o baile de formatura, não tem baile. Vai chegar na hora de fazer a colação, não tem colação. Vão fazer uma colação simples dentro de uma universidade. Não vai ter aquela festa, não vai ter aquela organização. Só que a hora que essas pessoas compram a briga de fazer a comissão de formatura e organizar o baile, a festa de formatura, elas compram um monte de problema também, porque tem gente reclamando, tem gente que não paga, tem gente que é isso. Daí aparece uma foto a mais lá da comissão de formatura no convite e os outros ainda ficam dizendo, por que tem 2 fotos desses que trabalharam tanto? Você vai organizar um churrasco entre amigos, é um empreendimento. Se não tiver um que diga, não, pode deixar que eu vou no supermercado, pode deixar que eu faço fogo, pode deixar que eu chego antes lá, ver quantas pessoas, vai recolher o dinheiro, ou seja, vai se organizar. Alguém vai ter que puxar essa corda. Então, tudo na vida é um empreendimento. Começar uma graduação é um empreendimento, um casamento é um empreendimento. E aquele que abraça empreendimentos, ou seja, empreitadas na vida, é um empreendedor. E ele está fazendo, às vezes, aquilo basicamente é o que tem que fazer. Só que 9 entre 10 pessoas não faz nem o que precisa fazer, a não ser que seja mandado. Então, são aqueles funcionários, eu chamo eles de reativos, que obedecem às ordens. Se ninguém falar para fazer, ele não faz. E se perguntar por que não fez, ele vai dizer assim, porque não falaram que era para fazer. Entendeu a diferença entre um e outro? Então, o conceito que eu uso é isso, o empreendedor é aquele que faz. Então, por exemplo, nós falamos no bloco anterior a respeito do plano de carreira. É uma empreitada que pode demorar 10, 15 anos para você concluir. A maioria das pessoas desiste no primeiro ano, esquece no primeiro ano, daqui a pouco chega lá na idade que precisaria e não está pronto. Então, não teve uma atitude empreendedora. Então, o empreendedorismo, ele te dá a energia, a potência necessária para te tirar do comodismo, te tirar da zona de conforto, olhar o mundo de um jeito diferente e tomar medidas para mudar essa realidade, mudar o mundo. Então, por exemplo, as pessoas acima de 50 anos que estão fora do mercado de trabalho e com dificuldade de recolocação, eles têm que ter uma atitude empreendedora muito forte. Porque a empreitada que eles têm pela frente é mudar a visão do mundo a respeito de si mesmo. Do olhar em cima dele, do que ele tem para oferecer no mercado de trabalho. Não é uma atividade muito fácil, é uma empreitada grande e complicada de ser feita. A maioria vai desistir e vai entrar na lista dos que estão desalentados, porque desistiu, não teve coragem de continuar. Então, Ney, eu coloco sempre esse conceito, o empreendedor é aquele que faz. Para você fazer esse programa, é um empreendimento. É negociar com a rádio, é negociar com o patrocinador, ficar ligando para as pessoas com quem você quer conversar e trazer aqui. Então não é uma atividade que brota assim, que beleza, vou fazer um programa, daí de repente aparece tudo pronto. Alguém tem que fazer, alguém tem que puxar essa corda. E a gente peca nas escolas, eu vejo assim, quando eu escrevi a coleção, eu escrevi com este viés, é formar pessoas realizadoras, protagonistas. O empreendedor é um protagonista. É aquele que chega numa empresa e faz a diferença. Eu sempre falo para os meus alunos da universidade, lá nas engenharias da UTF, assim, você tem que ser aquele que vai chegar e a história da empresa vai ser dividida antes de você e depois de você. Você chegou e fez uma revolução, não dizendo que tudo estava errado, que tudo não prestava, mas pegando aqueles pontos onde a empresa pode ser melhor e melhorando a empresa. Tendo coragem de ser o protagonista dessa transformação, dessa melhoria. Aí você está sendo um empreendedor, mesmo com uma carteira assinada. E você sendo um empreendedor, trabalhando desta forma, você se torna interessante para a empresa por muito, muito mais tempo. E vai conseguir fugir dessa estatística aí de pessoas que perdem o emprego na faixa de 50 anos e não conseguem mais voltar. Então, a gente peca nas escolas, eu estava falando, né, quando eu comecei a escrever material para a editora em Curitiba, eu tive que quebrar uma resistência interna que eles queriam que eu falasse de como abrir um negócio. E daí, se não for um empresário, uma pessoa que tem um CNPJ no seu nome, não é empreendedor, por esse conceito. Não tem sentido esse conceito. O mundo inteiro precisa de empreendedores em todas as áreas. Eu sou um empreendedor social. Então eu trabalho lá no Amigos do Hospital da Criança, auxiliei na criação da Prosar, que virou Sacolona, fiz o projeto lá em Tibagi, lá das moradias ecológicas. Eu sou um empreendedor social, eu trabalho com isso. E não ganho dinheiro para fazer esse trabalho, mas é o que eu gosto de fazer, essa transformação. Alguém tem que fazer, eu vou lá e consigo fazer.
Então, assim como tem médico empreendedor, tem professor empreendedor, tem jornalista empreendedor, empreendedor no quê? Não necessariamente porque tem um CNPJ, é porque faz a diferença. Ele é o protagonista, é a pessoa que chega e muda uma realidade. Isso é o meu conceito de empreendedor. Quando eu terminei a coleção, eu consegui mudar o paradigma que estava estabelecido lá na editora, que era abrir negócio, ensinar a criança, que eu escrevi livros de criança para crianças de 6 a 14 anos. De 6 anos não sabe nem ler, nem escrever. Como é que você vai escrever um livro para criança de 6 anos, né? E ensinar, fazer uma criança de 6 anos pensar em ter uma empresa é um equívoco. A gente tem que ensinar a criança a fazer a diferença. E como é que faz a diferença com 6 anos de idade? Essa construção, né? Para chegar na fase adulta e ser efetivamente um empreendedor. Um empreendedor que não vai ter um CNPJ, pode até ter, né? Vai lá e abre um negócio, uma startup. Mas não necessariamente, sim aquela pessoa que muda a sociedade, muda a realidade, muda um comportamento, muda uma situação de uma coletividade, propõe inovação, chega na universidade, é um estudante brilhante e que ao mesmo tempo consegue ser um cara aplicado. Esse conceito, essa pegada de transformação e de protagonismo é o que eu coloco como empreendedor. Se você entra numa carreira e se estabelece, entra na zona de conforto e não é um empreendedor de si próprio, a tendência é que você chegue num topo, num patamar X da tua carreira, que vai chegar ali a 30%, 40% de todo o potencial que ela tinha para te entregar. Se você fosse uma pessoa que trabalhasse com a visão empreendedora, mesmo tendo uma carteira assinada. Eu falo que esse é o conceito de intraempreendedor, tem uma carteira assinada. Eu, quando trabalhava no CEPAM, serviço público é diferente, né? Porque faz um concurso, tem estabilidade. Eu trabalho como empreendedor lá fazendo meus projetos de extensão. Mas no serviço, no CEPAM, quando trabalhei ali, eu sempre pensava assim, a empresa tem que ter saúde financeira para eu poder negociar o meu salário. E quem é o responsável pela saúde financeira da empresa não é o dono, sou eu. Contratando o professor certo, fazendo um bom trabalho, não faltando ao meu trabalho sem necessidade, não criando insatisfação no cliente do CEPAM, para que o cliente seja fiel e a empresa tenha saúde financeira. Eu sempre tive esse pensamento. Fiquei 20 anos trabalhando lá com essa filosofia. E quando eu pedi demissão, eu sinto falta do colégio até hoje, espero que eles sintam falta de mim também, né? Quando eu pedi demissão, eu saí com a sensação de missão cumprida, porque se eu fiquei 20 anos e eu pedi para sair, é porque a empresa enxergava o resultado do meu trabalho. Então, Ney, o conselho, né, para as pessoas, assim, a proatividade, a motivação, e a vontade e a coragem são coisas de dentro, não são coisas de fora. É aquilo que está dentro de mim. É o melhor lugar do meu coração, é onde eu vou tirar essas 4 características, que são características de empreendedores. Proatividade é pensar nas coisas que vão acontecer, não só nas que estão acontecendo. Tomar medidas para resolver futuros problemas, que nem apareceram, mas que estão ali na iminência de acontecer, eu estou me adiantando a eles. Motivação é ter um motivo para se emocionar com o que você faz. Fazer o trabalho com emoção, colocando a tua alma, entregando o teu melhor. Então, só esses 2 já te dão os outros 2. Mas você precisa ter essa questão do autoconhecimento, da autogestão, para você ser a tua melhor versão a cada dia. Então, eu sempre penso para mim, eu me pergunto, né? Eu chego na universidade e me pergunto, eu vou dar a minha melhor aula hoje? Ou eu dei a minha melhor aula ontem? Tem um autor da área da qualidade chamado Tom Peters, eu até digo para você ler. Ele sempre fala assim, qualidade é o que você vai fazer daqui a 5 minutos. Não é o que você fez no passado e não é o que você vai fazer daqui a 10 anos. É o que você vai fazer daqui a 5 minutos. E toda hora é hora do show. Então, quando eu vou entrar na aula da universidade, eu penso, toda hora é hora do show. Pode até ser que o meu aluno não enxergue como um show, mas eu entrei para dar um show. Eu estou entregando o meu melhor, estou entregando a minha melhor versão naquele dia, naquele momento do meu trabalho. E eu vejo assim que muitos perdem essa pegada, ou porque não estão na área certa, ou porque não estão exercendo uma profissão que não gostam, ou porque acham que deveriam estar fazendo outra coisa, que deveriam estar num outro patamar, ter sido promovido, e ficam vivendo revivendo esse mal-estar, né? E deixam de aproveitar o momento oportuno, que é o agora, que é a hora que ele tem para fazer a transformação da realidade dele e conseguir com isso chegar onde ele queria. Se eu olho o que eu não tenho, eu não vivo o que eu tenho. Basicamente essa é a lógica do negócio. E o empreendedor olha o que eu tenho, o que eu posso fazer agora para chegar onde eu quero. Isso é o mais importante, não é onde eu posso. Não é chegar onde eu posso, é chegar onde eu quero. Onde eu posso chegar como professor?
Então eu tenho um limite ali, aonde eu quero chegar com a minha profissão. Opa, aí já muda o ponto de vista. E a partir do momento que eu defino onde eu quero, o que eu preciso fazer? Aí está a atitude empreendedora. O meu sonho me joga lá no futuro e as minhas ações me permitem realizar o sonho. Ou seja, tornar aquela ideia, aquele pensamento, aquele projeto numa realidade. Eu fiz isso lá atrás com a ideia da auditoria e eu já estou colhendo alguns frutos. E espero chegar na minha aposentadoria e tendo essa ideia, né, de projetei o meu futuro e estou dando passos em direção a ele para realizar. E chegar lá e trabalhar com isso. Se Deus permitir, eu vou conseguir. Professor, obrigado pela sua participação hoje aqui. Obrigado a você e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a você que estava nos acompanhando. O programa Lente Aberta fica por aqui. Voltamos na semana que vem.